Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite. E se você, meu amiguinho, minha amiguinha, já se perguntou, e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é? Se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, como a gente sempre diz aqui, este podcast é feito exclusivamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, a gente vai explicar por que dormir é tão importante. E eu tô aqui novamente com a doutora Andréia Campagnola, que é pediatra e mamãe da Beatriz. Bem-vindo de volta, doutora Andréia. Muito obrigada pelo convite, adorei. Legal, olha só, então pra gente começar o nosso programa, explica pros nossos ouvintes por que as pessoas dormem. Ai, puxa vida, essa é boa, né? E as crianças em geral não entendem muito por que a gente precisa dormir. Mas o nosso cérebro, ele precisa de pausas, assim como o nosso corpo. E o sono vem para isso, pra gente resetar os sistemas, pra gente reinicializar mesmo. E pro dia seguinte a gente tá melhor. Tem algumas funções super importantes do sono, mas não é simplesmente perder tempo e perder brincadeiras e videogame. É um tempo super importante para o nosso corpo e para o nosso cérebro, esse descanso, até para a gente continuar vivo, para a gente continuar funcionando bem. E uma dúvida que eu sempre tive, doutor, é assim, todo mundo, de todas as idades, precisa dormir a mesma quantidade de sono por noite, né, de horas por noite? E quanto, teoricamente, seria interessante, quantas horas por noite seria saudável para que a gente pudesse ter uma boa condição de vida, uma boa qualidade de vida? Sabe que essa necessidade é bem individual, é legal a gente observar o nosso corpo, acho que a gente consegue fazer isso um pouco melhor nos adultos, mas nas crianças também é possível. Mas existem algumas tabelas de referência que servem como um norte pra gente, como mais ou menos isso aqui. A gente pode ter variações dependendo do indivíduo, mas a gente tem, por exemplo, um recém-nascido, ele chega a dormir até 17 horas por dia, pensando aí que o dia tem 24, é muito tempo. Precisa, então, ainda ficar com esse cérebro tranquilinho, dormindo bastante. Crianças, tem uma tabela aqui que eu vou usar para dar uns exemplos para vocês. De 3 a 5 anos, que minha filha está com 4,5. De 10 a 13 horas seria o ideal. E isso não necessariamente só à noite, porque nessa idade as crianças ainda dormem de dia. A partir dos 5 anos, a gente já tem as referências para a noite. Porque daí esse sono precisa ser bem compridão à noite. Então, de 6 a 13 anos, que acho que é a galerinha que escuta mais o podcast aqui, de 9 a 11 horas. Então, a gente precisa de pelo menos 9. Algumas crianças vão ficar super bem com 8 horas, até vão. É o que a gente chama de criança fora da curva, dormidor curto. Mas precisa sempre de um acompanhamento, precisa ver se está tudo bem, se não tem sinais aí de um cansaço crônico. Tá bom? Criança também tem cansaço crônico, criança também pode ter insônia. Adultos, por exemplo, eu e o Samuel aqui, de 26 a 64 anos, de 7 a 9 horas. Eu vou contar para vocês que eu durmo 9 horas seguidas fácil. Se eu não tivesse uma filha de 4 anos, eu dormiria mais ainda. Mas eu já sei a minha necessidade, ela é de 8 a 9 horas. E essas 7 horas parecem muito até, né? Mas a nossa população faz muito pouco, cumpre muito pouco essas 7 horas. Nós temos uma sociedade que não valoriza o sono e isso é muito ruim para o nosso funcionamento. Você sabe que você estava falando, eu pensei aqui numa coisa que deve ter muito bebê gigante, porque eu conheço de gente aí que dorme 16, 17 horas, aí se pudesse... Ai, que delícia! Né? Se a gente pudesse dormir umas 12 horas, às vezes no final de semana sobra um tempinho a mais, a gente fala, nossa, eu sou um bebê gigante mesmo pra poder dormir tanto tempo, né? Dormir é muito bom, né? Eu gosto também, eu sou fã, minha filha não é muito. Mas eu queria te perguntar, dentro dessa linha mesmo de raciocínio, por que às vezes é tão difícil, mas tão difícil pegar no sono? Eu vou puxar aqui com vocês pra gente pensar no nosso estilo de vida. Desde que a gente inventou a luz artificial, né, a lâmpada que a gente tem dentro de casa, a gente mudou a conexão do nosso cérebro com a natureza, porque antes isso era regulado pelo sol e pela noite. Uhum. Então, precisava escurecer, o homem que não tem um hábito noturno precisava se recolher e ficar dentro de uma caverna, enfim, se proteger, e dormia. E à medida que a gente foi inventando a luz artificial e aumentando esses dispositivos,
a gente está indo dormir cada vez mais tarde. A gente tirou essa conexão do nosso cérebro. E para adormecer, eu preciso relaxar. É muito difícil eu conseguir dormir quando o meu cérebro está hiperestimulado. E o que hiperestimula cérebro hoje em dia? Tela. Lá vem eu com tela, né? Eu falo muito sobre tela. Mas a luz das telas, o que é tela? Televisão, computador, celular. E a gente usa muito isso à noite, né? Pegar o celular na hora de deitar é a chave do fiasco. Fica ligado e aquilo chama, é feito para chamar a nossa atenção e para manter a gente ligadinho ali. Então, o nosso cérebro tem muita dificuldade de relaxar, por isso que a gente tem dormidores aí cada vez mais insones, né? A gente tem mais casos de dificuldade de adormecer. O ambiente também precisa ser cuidado para a gente adormecer. Então, além de tomar cuidado com a tela, 1 horinha antes de dormir, é legal que eu não tenha contato com tela mais. Esse cérebro ir acalmando. Mas reduzir a luz em casa, evitar luz branca, são coisas também que podem ajudar. Sei que a molecadinha aí não gosta muito, né? Quando eu falo para não assistir televisão à noite, para não jogar videogame. Pode, mas precisa ter um horário para desligar. Nós precisamos combinar isso e talvez ler um livro, fazer um outro tipo de atividade para deixar esse cérebro descansar. E eu queria te perguntar justamente o que acontece, então, com o nosso corpo se a gente não descansa direito, né? Se a gente não dorme direito. Qual que é a consequência, o resultado dessa ausência, digamos assim, de autocuidado? Sabe que com essa pergunta eu fui até pesquisar, porque eu pensei, qual será o recorde, quanto tempo que alguém já ficou sem dormir? Porque daí a gente tem todos esses sintomas muito floridos, muito bem descritos. E eu achei... O recorde é de 11 dias e 25 minutos, Deus. 11 dias sem dormir. É de um americano que quis entrar para o Guinness. O Guinness, inclusive, nem admite mais esse recorde. Ninguém mais pode tentar, porque achei tão interessante, porque tem malefícios à saúde. Sim. E aí, o que eles relataram de sintoma? Alterações de humor, então uma irritabilidade extrema, mudança de paladar, olfato e audição. Olha que interessante, mudou o gosto das coisas. Dificuldade de memória e concentração. Isso quem tem filho pequeno não precisava nem entrar no Guinness. Já sabe muito bem que a gente fica assim desmemoriado, é muito ruim, você não consegue estudar, você não guarda as coisas. Eu não falei aqui, mas uma função principal do nosso cérebro, no sono, o cérebro não dorme. Vou deixar isso bem claro, porque eu acho uma informação bem legal. O cérebro ele fica ativo durante o sono, é como se ele ativasse linhas que fazem a gente dormir. Então descansa esse corpo, que agora eu vou atuar sozinho. O cérebro tem esse jeito e aí ele organiza as coisas. Então tudo que a gente aprendeu naquele dia, ele guarda cada coisa na sua caixinha, da memória, do que eu tenho que lembrar no dia seguinte. Então isso fica perdido quando eu não durmo. Eu não adianta varar a noite estudando para a prova, apesar de que, né, todo mundo pode fazer isso um dia, mas não é legal, porque você não sedimenta conhecimento nenhum. Então, vamos lá, dificuldade de memória e concentração, e eles falaram uma coisa que é assustadora, teve até alucinação. Nossa. Se vocês não sabem o que é alucinação, é ver coisas que não existem. Então, beira a loucura. Vamos lá, né, não queremos isso, vamos combinar, que é realmente meio assustador. E outra coisa super importante de vocês saberem de falta de sono é que a longo prazo eu tenho uma maior chance de doenças. Doenças como obesidade, depressão, diabetes e problemas de coração. Então realmente não parece um bom negócio isso. O que a gente então pode fazer para garantir, né, uma boa qualidade de sono? Samuel, primeiro eu acho que é a gente entender a importância dele. E de que não é perda de tempo. Dormir não é perda de tempo, não é deixar de fazer coisas para dormir. É no dia seguinte fazer as coisas de um jeito melhor. Porque a gente está numa sociedade que não valoriza muito. Não adianta nada eu querer que meu filho durma se eu mesmo não durmo. E cuidar do ambiente da nossa casa à noite. Eu brinco que é anoitecer a casa também. Então reduz barulho, as atividades são mais tranquilas. A gente precisa disso para o nosso corpo entrar no eixo, entrar num ritmo legal. Nossa, e tem uma coisa muito importante que eu não falei com relação às crianças. Gente, vocês crescem dormindo.
Mas o hormônio de crescimento, ele funciona maravilhosamente bem enquanto a gente dorme à noite. Não adianta dormir de dia, não adianta ir dormir 2 da manhã e acordar meio-dia, porque não vai ter. Tá bom? Então ainda tem isso. Temos que dormir para crescer. É isso aí, importante, crianças, importante. Olha só, nosso podcast, como você bem sabe, doutor, é um exercício de imaginação, né? A gente propõe coisas aqui absurdas às vezes, até engraçadas. E é um pouco disso que eu queria te perguntar, baseado na tua experiência, na tua vivência. O que você acha efetivamente que aconteceria no mundo se ninguém mais dormisse? Acho que o mundo ia durar pouco. Não ia ter mundo mais, porque a gente precisa para nossa sanidade, né? Já pensou todo mundo irritado, sem lembrar de nada, tendo alucinações? Ia ser uma coisa muito assustadora. Não ia durar muito esse mundo, não. Você sabe que eu acho que tem gente que tá dormindo pouco, do jeito que você tá falando aí. Gente muito irritada, gente tendo muita alucinação. Eu acho que tem gente que tá dormindo pouco. Não é? É verdade. Então é por isso que dormir é tão importante. Muito obrigado, doutora. E eu queria, antes da gente concluir o nosso papo, que você passasse aí os nossos links, os seus links, para que os papais, as mamães, enfim, as crianças conhecessem um pouco mais do teu trabalho. Tem o meu Instagram, que é @pediatrialeve. E aí, esse mesmo nome você me encontra no YouTube. No meu Instagram tem o link para agendamento de consulta, para me conhecer no consultório. Eu atendo em Campinas. E é isso, faço consulta online também, se alguém se interessar. Muito bem. Doutora Andréa Campagnoli, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, pela sua disponibilidade. E a gente se vê em breve num novo assunto aqui no É Por Isso. Deixar. Obrigada, Samuel. Tchau, tchau. Tchau, tchau, crianças. Até mais.